Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre comportamento equino e comportamento nosso como cavaleiro e como é que isso pode interferir e realmente nos ajudar em todo o processo de preparar um cavalo para qualquer modalidade. Então, a gente vai tentar expor uma forma diferente de domar, vamos dizer assim, amansar o cavalo, como lidar com o cavalo, que para mim isso vai ser tem muito estigma ainda na lida com o cavalo, às vezes um pouco mais violenta, a gente não usa muito de vários tipos de informação que vem hoje para tratar o cavalo de uma forma, vamos dizer assim, mais respeitosa, mais efetiva, sem agressão, e que é muito, vamos dizer assim, ela é muito mais, acho que talvez seja efetiva a palavra, porque acho que você tira muito mais do cavalo, você sabendo lidar com ele. E para isso, a gente vai falar com a Paula Luquim. Eu acho que ela vai agregar muito. Eu a conheci através da Mayara, na verdade, na live da Mayara, e me tocou muito porque eu acho que eu acredito muito nessa questão de tratar o cavalo diferente, de perceber o comportamento nosso e do cavalo, e com essa sincronia tirar muito mais do cavalo. Então eu acho que, eu não sei se muita gente conhece no Nordeste, Paulo, então seria muito válido você começar se apresentando de você, sua história do cavalo, e até chegar agora no método React que você está preparando para a gente ter acesso a isso onde você não pode ir. Bom, então, na verdade, eu comecei no cavalo muito nova. Eu comecei com 4 anos, foi quando a minha paixão surgiu pelo cavalo, mas comecei um pouco depois, né, na parte de equitação, treinamento. Mas hoje eu sou médica veterinária, eu sou especialista em neurociência e performance humana, e quando eu falo disso, um monte de gente fica assim, como assim, performance humana, né? Como assim, por que trabalhar com cavalo e foi atrás de saber de pessoas? Já vamos chegar lá durante o vídeo. Mas, enfim, vários títulos tenho, mas além disso, muito além disso, eu sou uma grande apaixonada pelo cavalo. Eu comecei o treinamento de equitação de trabalho, todo na base de rédeas, né? Enfim, depois eu fui para apartação, mas base de rédeas. Comecei com 7 anos, daí eu fui até os 17 anos, que foi quando eu já tinha dado aula para os alunos iniciantes do meu treinador, montava cavalo de reabilitação, montava cavalo de treinamento, montava cavalo de doma, montava tudo que era tipo de bicho, eu montava. Então, fiquei 10 anos com ele, imagina. E com 17 anos, eu senti uma necessidade muito grande de ir para o novo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre precisei muito de inovação. Eu sempre quis buscar coisas novas. Então, acabei fazendo isso, só que assim, eu quis comprar um cavalo. Só que antes, a minha família não tinha condições de me dar um cavalo, nem manter um cavalo. E, na verdade, quando eu fui atrás da minha égua, também não tinham condições de comprar um cavalo. Tanto que eu comprei um descarte de jockey. Então, na verdade, é isso que aconteceu. Não indico pra ninguém, mas foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Mas foi muito bom isso, porque todo mundo que gosta de cavalo, o cavalo é uma cachaça muito louca, assim. Porque todo mundo é louco pro cavalo ou não tá nem aí, são extremos. E o bom de eu não ter uma família que já vinha do meio do cavalo, já tinha dinheiro para isso, foi que eu pude experimentar tudo que era tipo de cavalo. Então eu me adaptei e soube montar e trabalhar qualquer tipo de cavalo. Isso me deu muita vantagem mesmo. Então fui indo, né? Comprei essa égua rúnica. Na época ela custou R$1.500, para ter uma ideia. Foi tipo dada. Descarte. Foi dada, ainda paguei em 3 vezes a égua. E daí, junto com, né, o tratamento dela e tudo. Foi uma égua que, assim, eu, mesmo com 10 anos de experiência, eu não venci lidar com ela. Não foi fácil. E eu descobri um profissional que foi incrível na minha vida, que foi o Sandro Fúculo. E ele me ensinou que eu não sabia nada sobre cavalo. Eu sabia sobre montar cavalo, mas eu não sabia nada sobre cavalo. Que era a essência do cavalo, o comportamento do cavalo. Que hoje é o que me move, é uma coisa, assim, que tem meu coração inteiro. É o comportamento do cavalo, que é uma das coisas mais incríveis que existem. E como a vida fica fácil quando a gente sabe disso. Então, a partir dela, dessa égua ela foi vetor de muita coisa na minha vida. Eu comecei a veterinária, eu comecei a trabalhar. Eu comecei a reabilitar, né, por causa dela, porque ela foi um caso de reabilitação muito louco, assim.
Cavalo de corrida só sabe ir para frente e não sabe parar, então é muito complicado, porque eles disparam, sabem nem pro lado, nem pro outro, nem para trás, eles só sabem ir para frente. Ô, Então, Paula, o cavalo não tem só um boca. instante. O que seria reabilitar? Só para a gente dar mais contexto. Tá, então, reabilitar um cavalo é trazer ele pro natural dele, digo psicologicamente. Porque, daí falo, né, cavalo domado. Um cavalo de corrida não é domado, gente. Ele é acostumado com uma pessoa em cima e corre pra frente. Daí, o que é uma reabilitação? É trazer o cavalo com problemas comportamentais para um estado natural dele. O cavalo é um animal muito calmo, naturalmente. Ele é uma presa, ele tende a fugir do que ele não conhece. Mas o que é domar? Tem gente que confunde a palavra domar com dominar. Mas não é dessa forma. Se for olhar no dicionário, domar é domesticar. Tornar o animal dócil para humanos, né? Dócil, trazer ele para o nosso entorno, envolto. Então, na verdade, o que é um cavalo domado para mim? É um cavalo que não tem medo de gente, é um cavalo que está acostumado com a rotina do dia a dia, é um cavalo que anda para frente, para trás, para um lado, para o outro. Ele responde de forma tranquila e ele acelera, desacelera, enfim, sem usar de força e contenção. É isso, né? Mas para mim isso é um cavalo domado. Então o cavalo em reabilitação é um cavalo que apresenta problemas quanto a isso. Comportamentais, problemas comportamentais. E hoje eu dou foco principalmente para isso. Esse é o meu foco hoje. Nem a parte de doma, mas eu fico muito na volta. Assim, eu gosto muito mais da reabilitação. Porque quantos cavalos maravilhosos se perdem, às vezes simplesmente por domar por uma receita de bolo, treinar por uma receita de bolo. E quando eu falo receita de bolo, é assim, todo cavalo é domado e trabalhado e treinado exatamente da mesma forma, sendo que são indivíduos completamente diferentes. Perfeito. Não poderia concordar mais. Enfim, e igual você falou uma coisa que me tocou muito, assim, o cavalo tem que estar acostumado, ou não ter medo, pode dizer assim, do seu ambiente. E às vezes as modalidades impõem um ambiente que é totalmente fora pode dizer assim, do normal, da natureza do cavalo, o que ou causa trauma ou termina dificultando muito o treinamento dentro da modalidade. Mais ou menos você está falando e eu estou vendo algumas coisas dentro do esporte da vaquejada. Sim. Entendeu? E nisso aí existe um problema muito grande, eu vou trazer para a vaquejada, mas não é só na vaquejada, tá? É no hipismo, é no laço, é em tudo que é tipo, tá? Ah, eu domo o cavalo para vaquejada. Gente, isso não existe. Existe, mas não deveria existir. Eu domo um cavalo para laço, eu domo um cavalo para hipismo. Gente, isso não existe. A doma é universal. A forma que eu domo um cavalo para ir laçar é a forma que eu domo um cavalo para ir para hipismo. A doma é a base. É aquela coisa, domar um cavalo já direcionado para um esporte é tu pegar uma criança e obrigar a ir para a faculdade, sendo que ela não tem a base. Então, eu acho que um cavalo... E daí a gente entra numa questão que é muito delicada e depois provavelmente a gente vai acabar falando disso. Na vaquejada tem a professora, mas não exatamente pela professora, que é a ferramenta, né? Para quem não conhece. Ou cortadeira, enfim. Mas não tô falando exatamente pela professora, mas da mesma forma que no hipismo eles usam um bridão neco, que é uma loucura o tanto que eles usam aquilo. Mas na verdade, e questionam, não, mas tem que ser, porque é muito bruto, tem que ser. Será que tem que ser mesmo? Porque eu faço exatamente tudo o que eu preciso com a minha égua, ela estando de freio, de bridão, de side pull, de buçal, de hackamore, de qualquer coisa. Mas porque ela foi ensinada a usar cada coisa e responder porque entende a ferramenta. E não só minha égua, né? Se fosse só minha égua, era só um exemplo. Mas todos os cavalos que eu trabalho. Então, eu acho que é uma grande coisa se questionar no esporte a questão dos cavalos domados para. Não existe cavalo domado para, existe cavalo domado. Perfeito. Eu concordo e, enfim, isso é uma coisa que cada vez mais eu acho que a gente não tá... desculpa, às vezes eu me perco na tradução, mas a gente não desafia, não desafia o status quo, right? Em que senso? Às vezes a gente fala... a gente não pensa muito no como é a nossa origem, a nossa natureza de ser humano e do cavalo, por exemplo. E nesse caso é tipo, do jeito que eles pensam que tem que tomar diferente, será que tem que domar mesmo? Será que o cavalo só faz isso com essa ferramenta?
ou com tais tipos de ferramenta que termina se particularizando para cada idioma. Acho que a falta dessa de tentar pensar um pouco, será que isso tem que ser assim mesmo? Será que a gente tem que comer, sei lá, 3 vezes ao dia, ou a gente tem, por que não comer fazer fasting, intermittent fasting, não sei. Estou dando um exemplo para a gente elucidar e transpor isso para as pessoas. Não desafiam muito o que está agora, e aí termina, igual você falou, seguindo um pouco da receita de bolo, e os resultados tendem a também não mudar. A maioria fica o mesmo resultado. Igual o vaquejado, a gente treina, só que, por exemplo, quando você vai puxar um boi, você se deita no pescoço do cavalo e você quer que o cavalo corra. E na maioria dos treinamentos, o pessoal só puxa o arreio, quer que ele mude de direção. Aí quando o cara salta no pescoço do cavalo, quer que o cavalo faça a mesma coisa. Aí o cavalo não faz, o cavalo é ruim, o cavalo tá demorando, o cavalo sai do boi. Não presta. Enfim, Cavalo não presta. Não, essa teve um amigo meu que falou, ele mandou o cavalo dele para um dos melhores treinadores da região lá do Maranhão. Uhum. E, assim, ele não falou melhor, ele falou um dos menos piores, porque ele disse que melhor é difícil de achar. Mas, e ele falou que o cara disse que, não, teu cavalo é burro, teu cavalo não presta. Meu senhor, se alguém fala isso da minha égua, eu falei, olha, meu amigo, sinceramente, desculpa, mas quem não presta é esse treinador. Porque, claro, ele pode não ser tão bom para aquela posição, ele pode não ser tão habilidoso, isso, ok, isso é uma questão até no ser humano, né? Tem vários esportes, não sei o que, tu é melhor nisso, tu é melhor naquilo, tu não é tão bom, enfim, beleza. Mas agora, tecnicamente, sinceramente, todo mundo aprende. A parte técnica, o cavalo aprende. Ele pode não ser tão bom quanto outro cavalo, mas ele aprende. E ele falou, não, teu cavalo não presta, teu cavalo é burro, teu cavalo não aprende. E daí eu fui ver vídeos desse cara trabalhando esse cavalo, e eu fiquei, meu Deus, como é que ele quer trabalhar esse cavalo desse jeito? Então, o que muitos domadores e treinadores não sabem é diferenciar tipos comportamentais, identificar tipos comportamentais mesmo, assim, que eles exercem dentro de manada. Então, e a forma que eles exercem na manada, eles também exercem no dia a dia. Hoje mesmo eu trabalhei um cavalo, eu tô com 2 casos. Uma, ela responde quando ela não quer fazer algo assim, ela responde de forma agressiva. O outro, ele entra em pânico. Então as formas que eu tenho que lidar são formas completamente diferentes. E o meu posicionamento, e aí eu falo de postura corporal, literalmente, é muito diferente. É muito diferente. Porque o ser humano influencia diretamente no treinamento do cavalo. Perfeito. E as pessoas não absorvem isso. É tipo, não, esse cavalo. O cavalo é o de menos, o cavalo só responde o que tu tá ali projetando nele. Perfeito. E até, enfim, eu falo muito isso e o pessoal meio que se incomoda ou diz que, enfim. Mas a questão é a seguinte, na vaquejada, cara, toda vez que eu perco o boi, e mesmo que o cavalo tenha feito alguma coisa, ele fez alguma coisa provavelmente em reação do que eu fiz ou do que eu deixei de fazer. Então, a maioria lá a gente disse se o boi valeu ou não. Então, a maioria dos bois que não valeu, que eu perdi, eu tento sempre analisar o que é que eu fiz. Porque a pessoa racional sou eu lá. Então, por que o cavalo não foi o cavalo que errou? Que a maioria das pessoas não tem muito, vamos dizer assim, autorresponsabilidade, e a maioria das vezes que perdem é o cavalo, ou é a pessoa que está ajudando, que a gente chama esteira, enfim, é qualquer coisa externa, né? Mas a maioria das vezes é interna. Na interna é nosso mesmo. É a gente que falhou em alguma forma lá de comunicar, de passar pro cavalo e termina perdendo, né? E eu fui exposto pela primeira vez mais assim essa questão de comunicação, porque a gente comunica com o cavalo, Mayara fala as ajudas e tal, a gente tá comunicando diretamente com as mãos, com a perna, com a postura, igual você falou, enfim, tudo isso é a nossa forma de se comunicar com o cavalo. Então a gente tem que começar a olhar para si mesmo internamente, olhar interno e ver o que é que a gente, por que o cavalo não está fazendo o que a gente quer. Então a gente não está comunicando, provavelmente o cavalo não aprendeu nunca nem o que a gente quer, a gente nem conseguiu passar para ele o que a gente quer, e a gente está comunicando errado. Exatamente. Aí, bom, eu acho que se a gente
talvez você puder até expor um pouco mais desse trabalho seu de comportamento. E depois, acho que a doma você já falou e ia perguntar, mas acho que você definiu bem que a doma é uma coisa. Talvez você puder até ir um pouco mais, não sei, um pouco mais além para tirar aquele, vamos dizer assim, o mito de que doma realmente já é doma da modalidade, apesar de você falar um pouco, mas doma seria a questão de amansar. Acho que você já definiu, não sei se você realmente definiu, mas a questão... na verdade, amansar não, né? Amansar faz parte da doma, mas um potro, assim, mas um potro de, sei lá, que não foi montado ainda, ele pode ter sido amansado, mas não significa que ele é domado. Na questão de ser montado, né? O que acontece muito, vou só clarear um pouco mais essa parte. Vou falar mais dos esportes que eu tenho pra cá. Vaquejado não é uma coisa que tenha na minha região, mas eu acompanho porque, felizmente, assim, eu não sou muito presente no Nordeste, apesar de querer bastante pra lá, mas tem muita gente do Nordeste que me acompanha. Então, assim, de conversar e tal, é bem interessante. E tem um amigo meu que fala bastante, ele acompanha bastante treinador, ele sempre tá me atualizando das coisas que estão acontecendo, né? E ele fala, não, guria aqui, a guria, não, aqui, a guria aqui, né? Ele falou, não, aqui, 2 semanas não, 1 mês, 2 meses, o cavalo tem que estar correndo boi. E eu fiquei, gente, como assim correndo boi? Entendeu? E daí eu fiquei, como assim correndo boi? O cavalo não é nem pra estar correndo boi, sendo domado, sabe? Claro, tem que ser apresentado. Mas uma coisa é tu apresentar, outra coisa é tu correr boi. É completamente diferente uma coisa da outra. E eu acho que daí o pessoal quer domar cavalo cedo também, porque eu falo que é mais fácil. Não é nem coisa da minha cabeça, é ciência, tá? É mais fácil sim, é mais fácil de lesionar o cavalo. Isso é mais fácil de fazer. E eu sei que é complicado, que na BQM tem as provas voltam um pouco para os cavalos mais novos. Então eu sei que o que tá errado é a regulamentação ali da BQM. Não é, sabe, daí o pessoal quer competir, quer ganhar dinheiro, gira muito dinheiro nesse mercado. Mas para pensar, o cavalo tem 2 anos, sendo que as epífises dele, ou seja, o desenvolvimento ósseo dele das patas, termina com 4 anos e meio. Olha a chance, submetendo o cavalo a um extremo treinamento, olha a chance de estourar um cavalo que tem. E daí não vamos mais longe. A coluna do cavalo termina quando o desenvolvimento? A coluna do cavalo termina o desenvolvimento entre 7 e 8 anos. E a cela da vaquejada é a cela que mais tem pesquisa em cima de problemas na coluna do cavalo. E não precisa, assim, não precisa ter muito estudo em cima disso para pensar o porquê. É porque, claro, é uma celinha minúscula, que vai ter o ponto de pressão principal ali na lombar do cavalo, onde o cavaleiro vai estar ali o tempo inteiro botando peso ali em cima. E muitas vezes, pelo esforço que quicando ali em cima e dando porrada na coluna do cavalo. Então, é um grande problema. E é lógico que... Tá, daí faz o quê, Paola? Eu não sei, no mínimo tem que tratar esses cavalos como atleta. No mínimo tem que ter veterinário toda semana. No mínimo tem que ter fisioterapia. No mínimo tem que ter quiropraxia. Enfim, tratamento para esses cavalos. Porque senão tu estoura. Não tem como. E daí vamos voltar um pouquinho pra doma que a gente tava falando. 1 mês o cavalo tem que estar correndo boi. Imagina vamos voltar pro ser humano, que é mais fácil a gente se enxergar. Começa hoje na academia e daí no mês que vem tu já tá fazendo prova de halterofilismo ou sei lá, ou como é que é o nome daquilo? Mas enfim, tá fazendo prova de levantamento de peso, ou tu começa a treinar hoje no atletismo, que foi meu esporte, né? Eu fui atleta profissional por 10 anos de atletismo. Tu começa a treinar hoje e daí mês que vem tu já tá competindo regional? Tá competindo forte para ganhar? Não existe. Não existe, vai estourar. Porque tem toda uma parte de desenvolvimento muscular, desenvolvimento ósseo e não sei o quê. Então é um cavalo, lógico, o cavalo já tem 500, 600 quilos. E uma pessoa não é tão pesada assim em cima dele. Mas o problema não é exatamente o peso que é colocado, se for fazer em porcentagens. Mas sim o esforço físico que ele vai ser submetido. Esse é o problema. Só para o pessoal saber como é que eu trabalho meus cavalos, e enfim, eu não abro a mão disso porque realmente dá muito certo o treinamento. Eu treino os meus cavalos na parte de doma e na parte de reabilitação também, para os meus cavalos não suarem.
A minha meta, é essa. Se eu sair do redondel ou da pista ou qualquer coisa, sem o meu cavalo estar suado, eu bato palma pra mim mesma, porque realmente é o que eu quero. Por que isso? Primeiro, o cavalo como comportamento equino, tá? Ele é um grande economizador de energia, o que significa que ele faz de tudo para se poupar. Tudo. Eu costumo falar, a coisa mais fácil do mundo é fazer um cavalo esbarrar. É só tu ensinar ele tipo, ele já gosta de ficar parado, é só tu ensinar ele que se ele fizer direitinho ele fica parado. Ele faz isso naturalmente. Eu nunca ensinei um cavalo meu a esbarrar e todos eles esbarram. Né? Não foi para esse treinamento, mas eles sabem. Por quê? Porque eles amam parar. Então não é uma coisa muito complicada, né? Então, o que acontece? Se eu começo a submeter o meu cavalo a treinamento intenso, sempre, primeiro, ele vai sentir mais dor. Segundo, ele vai olhar pra mim, e daí aquela coisa do piquete, né? O cavalo tá solto no piquete. Ele vai me ver e ele vai sair correndo pra mais longe. Se ele puder, ele vai saltar a cerca do piquete. Sim. Por quê? Ele me associou a uma coisa negativa. Me associou a gastar energia. E qual a outra questão que tem do suor? Estresse, nervoso. Cavalo que trabalhou muito pouco e mesmo assim soa um monte, nervoso. Nem trabalha. Ele nem trabalha. Às vezes nem trabalha e tá suado. Tem um caso Exatamente. que eu até separei para te mostrar no vídeo. É nervoso. É nervoso. Então, assim, eu tento trabalhar o máximo possível confiança com meus cavalos, terminar no positivo, então terminar o treino tudo no positivo, assim, para ele, tá, acertei, então acabou. Foi só isso, foi só isso. E o que eu faço? Eu pego um cavalo, em uma semana eu faço tão pouquinho, eu trabalho 20 minutos por dia. A doma da minha égua foi toda feita assim. Eu fiz a doma da minha égua em 1 ano e meio, eu aumentei porque eu comecei com ela cedo. Então eu transferi para 1 ano e meio de doma, trabalhando em torno de 20 minutos por dia. A minha égua ela é mistura de puro sangue inglês com sela belga, ela tem um sangue bem quente. Ela foi treinada em base de rédeas, ela salta, ela pega boi, ela faz o que tu quiser. Ela faz exatamente o que tu quiser, ela faz. Então, assim, ela é super versátil e ela foi domada 20 minutos por dia. Era isso. E essa questão do suor, fiquei na dúvida. A questão do suor, mesmo que seja um trabalho físico, ele deveria acabar sem suar. Seria mais ou menos isso? Ou o suar Depende. Seria ele ter essa associação negativa conosco? Depende. Não é que tu precise fazer um treinamento, tipo assim, sem ele suar sempre, entendeu? Só que a questão, como é que é o treino todo dia? Se o teu cavalo termina todo dia encharcado de suor, claro, daí lá pra cima a gente tem uma questão climática também. Eu sei que influencia muito a questão climática. Mas assim, quando tu vê se um cavalo tá suado por nervoso, expressão facial, tensão muscular, tu consegue, pelo menos eu sinto o meu cavalo embaixo de mim, eu sinto se ele tá nervoso, se ele tá tranquilo. Então é uma percepção. Então eu quero que o meu cavalo, se ele tá suado, por estar cansado, é uma coisa, mas também é uma coisa se for 1, 2 vezes na semana. Se eu levo ele à exaustão todo dia, tem uma coisa muito errada no treinamento. Muito errada. Perfeito. E, bom, eu já vi um pouco dos seus vídeos e deu para identificar um pouco da nossa, como a gente pode influenciar neles, mas no geral, daria para dar um overview para o pessoal, o que de comportamento, o que de posicionamento, de postura nossa, que pode influenciar negativamente na doma, ou nem na doma, às vezes nem existe, nem estando educando, trabalhando eles, ou preparando eles, mas em qualquer, vamos dizer assim, situação com o cavalo. Então, isso é uma coisa muito nova e eu aprendi muito porque eu comecei a estudar comportamento humano e fui para a parte de neurociência, me formei, me especializei em neurociência e é uma coisa muito química que influencia neles, além da parte de frequência cardíaca, que também é influenciada pela parte química, mas falando bem rapidinho, de uma forma não muito complexa, porque é muito complexo. O que eu observo? Eu comecei a trabalhar pessoas junto com seus cavalos dentro do redondel. Comecei por uma aluna minha e foi muito interessante como é que aconteceu a coisa. A forma que as pessoas trabalham o seu cavalo no redondel é muito parecida com a forma que essa pessoa age na vida dela do lado de fora. Então, a forma que ela se comunica com pessoas, ou seja, se ela é mais agressiva,
ou se ela é mais retraída e não rebate coisas, enfim, né? Se ela fica mais na defensiva, e daí a gente fala de expressão corporal também. Isso, tipo, a postura, isso aqui é completamente diferente disso aqui, como também é diferente disso daqui. Então, o que isso influencia? Normalmente, pessoas que andam mais retraídas, assim, elas têm uma quantidade menor de testosterona no corpo. Testosterona é um hormônio muito comum, claro, falar o homem tem testosterona, não, todo mundo tem testosterona, mas é uma quantidade maior em pessoas que têm um cargo maior de liderança, isso tanto em animais quanto pessoas. Então, tem essa característica. Tem pesquisas também sobre a influência da secreção hormonal conforme a tua linguagem corporal. Então, a tua forma de como é que eu vou falar? A tua forma de estabelecer o teu corpo, tá? A forma que tu age com o teu corpo influencia diretamente na liberação química do teu corpo. Então, assim, as pessoas têm uma base química. E daí isso eu tô falando uma quantidade de cortisol, uma quantidade de testosterona, e daí a quantidade de adrenalina, etc, né? Vários hormônios, neurotransmissores que tem. E o que acontece nisso aí? Eu não vou deixar muito técnico. Acontece que a pessoa com essa carga, ela pode até mudar, mas ela tende a voltar para essa carga. Então, a gente vai para problemas muito maiores. Quais são as maiores doenças que a gente tem na humanidade hoje? Ansiedade e depressão. Exatamente. Excesso de futuro e excesso de passado, falando de uma forma bem prática, né? Então, e o que é a depressão e a ansiedade? É uma alteração química cerebral. Mas o trabalho com o cavalo te permite não só analisar isso, mas como também modular isso. Porque o que é mais interessante do cavalo é que ele te obriga a tomar alguma atitude. Nem que seja não fazer nada, mas ele vai te obrigar a tomar alguma atitude. Então, porque ele vai reagir conforme tu tá agindo com ele. Então, tem uma pesquisa muito legal que é da liberação de serotonina. Serotonina é o hormônio responsável pelo estado de felicidade. E o sorrir, ou o sorrir ou a quantidade de serotonina é totalmente proporcional. Quanto mais eu sorrio, mais serotonina eu tenho no corpo. Mas quanto mais serotonina eu tenho no corpo, mais eu sorrio. Da mesma forma, da testosterona, a questão de liderança, a forma de agir com o cavalo. Só que o cavalo tem habilidades. Primeiro, ele é perito em linguagem corporal. Ou seja, ele consegue entender se tu tá se submetendo, se tu tá agindo, se tu tá... Como é que tu tá? Tanto que tem gente que fala, né? Tu já deve ter falado isso pros teus alunos. Quando tu não tá bem, não monta. Porque o cavalo sente e reage muito. Vou anotar. Ele... não fala, mas comece a falar, então. Mas, assim, o cavalo é perito em linguagem corporal. O cavalo, ele sente cheiro hormonal, tanto que eu já peguei casos de cavalo que têm traumas de homens, não de mulheres. Eles só agem diferente com homens, porque o meio é muito masculino, então, normalmente, eles associam não a uma pessoa, mas a um gênero. E daí eles associam que coisas ruins aconteceram quando homens estavam juntos. E com mulheres eles agem normalmente. Por quê? Associação. Então, além disso, toda a questão de carga química corporal, a parte de frequência, que também tem pesquisa sobre isso, no Programas Domadoras foi feito. O Monty Roberts fez na Inglaterra também. Ele fez essa pesquisa de como a frequência cardíaca influenciava no cavalo. E foi visto que conforme a pessoa aumentava a frequência, o cavalo em seguida aumentava. A pessoa baixava e o cavalo baixava também. Então é muito louco o tanto que a gente projeta e o cavalo responde conforme a gente age, entendeu? Isso é muito, muito louco. É isso, e você tava falando, até eu vi na live que você falou que você tava andando mal, tava nervoso, você meio que fechou o olho e meio que fez um pouco de mindfulness e que o cavalo acalmou reagindo a você.